vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso programa dia 9 de junho de 2024, sempre às 15 horas. Parte da manhã, o pastor Gilson já teve uma aberturazinha das perguntas. O pastor Gereuti já falou também sobre a Escola Bíblica Dominical, agora é a nossa vez. O nosso tema de hoje continua o mesmo: preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso assunto é a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos dias de hoje no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje o livro de Apocalipse, capítulo 1, de 1 a 3. Amém? Amém. Mas antes de nós começarmos, eu queria que vocês começassem a se apresentar. Você é o? Isaac, Pai do Senhor Jesus, pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Isaac, sou da Igreja Praia das Pedrinhas, ali no município de São Gonçalo. Amém. Você é o? Sou o Jorge Felipe, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor Pai do Senhor. pastor, Pai do Senhor você que nos assiste. Eu sou da Igreja de Portão do Rosa, também em São Gonçalo. Portão do Rosa. Você? Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos e aqueles que nos assistem. Eu me chamo Estevão, eu sou da Igreja Jardim Califórnia, também em São São Gonçalo. Gonçalo. Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor os demais irmãos, sou Lucas Costa, da Igreja de Brasilândia, também em São Gonçalo. Isso. Teu pastor é o? Os Carlos Dias. Agradece a ele a liberação de você ter vindo gravar conosco. Amém. Você? Meu pastor é o Sóstenes Cavalcante. Sóstenes? Você? Meu pastor é o Wilson Viana. Wilson Viana? O meu pastor é o pastor Hamilton. Hamilton. Agradece a eles, tá? Amém. Pela gentileza de ter liberado vocês para estar conosco aqui. Bem, a primeira pergunta é a seguinte. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 13 a 15, identifica a relação profética de Jesus com a sua igreja. Nós separamos 2 vídeos, José Hugo, de Belo Horizonte, e Luiz Felipe, de Vila Velha. Vamos assistir os vídeos e depois nós vamos conversar sobre as respostas, amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, respondendo à pergunta número 1, que fala da relação profética de Jesus, o Jesus ressurreto, glorificado, não histórico, o Jesus glorificado com a sua igreja. E o versículo 13, o verso 13, fala vestes talares, rei, profeta, sacerdote e homem, cinto de ouro, vestes sacerdotais, o único mediador entre Deus e o homem. Verso 14, cabelos brancos, pensamentos santos, olhos como chama de fogo, olhar que vê todas as coisas, chama de fogo que tira toda a frieza espiritual do homem, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Verso 15, pés que executam juízo, latão reluzente, cobre polido, fala de justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A voz de muitas águas, diante da revelação, calam-se os argumentos. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Nós temos no primeiro versículo 13, veste comprida ou veste talares, nos fala de Jesus como rei, como profeta, como sacerdote, como homem. Ainda no versículo 13 nós temos cinto de ouro, fala a respeito das vestes sacerdotais, o Senhor Jesus como o único mediador entre nós homens e o Senhor Deus. Já no verso 14 nós temos cabelos brancos, fala a respeito dos pensamentos santos. Também no versículo 14 nós temos olhos como chama de fogo, olhos que veem todas as coisas, chama de fogo para queimar toda frieza espiritual. O único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E por fim, no versículo 15, nós temos seus pés semelhantes a latão reluzente, ou cobre polido, que fala a respeito da justiça. E também a sua voz, como voz de muitas águas, fala a respeito da revelação, que com a revelação calam-se todos os argumentos. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, assistimos o vídeo e agora nós vamos ter uma participação sua, né, Isaac? Isso mesmo. É interessante, pastor, que aqui nós temos as vestes talares.
O que são as vestes talares? Elas são as vestes em que elas vão até os nossos pés e elas cobrem toda a parte do corpo. E isso é colocado como a não exposição da carne, a não exposição do pecado, né? A santidade. E também nós temos a semelhança, porque só quem usava esses tipos de roupas era os sumos sacerdotes e os sacerdotes. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, antigamente, ele tinha a característica de fazer o sacrifício uma vez por ano, por todos os pecados. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele fez o sacrifício pelos nossos pecados, ele se sacrificou, derramou seu sangue por todos nós, por todos os filhos de Deus. E logo após nós temos os cintos de ouro. O cinto de ouro que fala da verdade. Eu peguei um texto, pastor, lá em Efésios 6, versículo 14, que diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingidos-se com o cinto da verdade, vestidos de couraça da justiça. Interessante que esse cinto, ele fica em torno do abdômen, para proteger o abdômen, e ele também serve para segurar a espada, que é a palavra de Deus. Então, antigamente era usado para ajustar as vestes e para ajudar ali a segurança da espada para na guerra, para onde for, pudesse pegar a espada e lutar. E logo depois dessa vem os cabelos brancos. Os cabelos brancos falam de um pensamento santo, do alinhamento do pensamento do Senhor, do pensamento da igreja. Interessante que eu peguei um texto também, pastor, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz: tornai-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor, ele tem os cabelos brancos. E nós, como a igreja, também deveremos ter esses cabelos alinhados com a santidade ao Senhor. E logo após também, pastor, nós temos os olhos como chama de fogo, que fala do poder de Deus, do Espírito de Deus, que traz ali o fogo que tira a frieza dos corações, nos tira a frieza e que possamos enxergar algo que é sobrenatural, algo que vem do Senhor. E logo também depois, a última, para terminar, fala da voz de muitas águas. Lá em Salmos, tem um texto que é Salmos 89, versículo 8, que diz assim: o Senhor dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto a tua fidelidade, tu dominas o revolto do mar, quando se agitam as suas ondas e tu as acalmas. O Senhor, ele é o que nos acalma. Jesus é o que acalma a tempestade, é que acalma as preocupações de nossas vidas. E essa é o que eu tenho a colaborar. Amém. Alguém de vocês quer falar alguma coisa? Interessante que, quando falou dos cabelos brancos, fala de um pensamento alinhado àquilo que o Espírito Santo tem direcionado à igreja, né? Lá em Apocalipse, e a igreja, ela está em sintonia com aquilo que o Espírito Santo tem revelado, tem mostrado nesses últimos momentos, né, que antecedem a volta de Jesus. Lá em Apocalipse fala que o Espírito e a noiva dizem vem. Então, a noiva, ela está dizendo algo que está em consonância com aquilo que o Espírito Santo diz. Ela está replicando aquilo porque fala de um alinhamento de pensamento, como o Isaac colocou. Dos cabelos brancos, do alinhamento de pensamento, por quê? É uma igreja que ama a eternidade. Sim. Quando Paulo fala ali para Timóteo, na sua última carta, ele fala que existe uma coroa reservada para ele e para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Sim. Então, uma igreja que vai morar na eternidade com o Senhor é uma igreja que ama esse dia, é uma igreja que já vive a eternidade e é a igreja que está em consonância com o Espírito Santo, dizendo ao mundo que Jesus Cristo vem. Essa é a nossa esperança. O nosso anseio, né? Esse é o nosso anseio. E todos os dias nós falamos isso, né? Maranata. E você falou também em ouvir, é bom lembrar sempre do nosso lema, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mais alguém? Amém. Pastor, ali no aspecto sobre o cinto de ouro, eu separei um texto em Hebreus, no capítulo 8, do verso 1 ao 6, onde diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote
imortal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. E agora fazer uma pausa aqui no verso 5, onde diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Porque o Velho Testamento, as leis que foram constituídas pelo Senhor, tudo que o Senhor ordenou ali ao povo no Antigo Testamento, elas apontavam para a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Então, o Senhor Jesus, quando ele vem à Terra, ele prefigura em si todas essas profecias. Ele veio para cumprir com o que estava falando a respeito dele no Velho Testamento. Amém. Então, por isso que diz, ora, se ele estivesse no 5, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. E aí no verso 6, podemos ali ler, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Ele se ofereceu, ele era o Cordeiro Eterno, estava morto desde antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos alcançar o perdão e assim ter acesso à presença do Pai, podemos servir a Ele. E é o único mediador, né? Isso. Você vai falar alguma coisa? Eu gostaria de trazer à tona aqui, como mencionado, olhos como chama de fogo. Sim. Verdadeiramente, a igreja fiel neste momento, ela tem olhado com esses olhos, que são os olhos do Espírito Santo. E, acima de tudo, atento às profecias que têm se cumprido em nosso meio. Justamente como o pastor falou, é muito importante nós trazermos sempre à tona o lema desse ano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário nos olharmos com os olhos do Espírito Santo e estarmos atentos nessa última hora às suas orientações para a igreja fiel. Amém. Amém. Mais alguma coisa, Isaac? Não? Vocês não? Queria só... Claro. Mais uma rapidinho aqui. Fala da voz de muitas águas, né? E nos dias de hoje, muitas vozes têm se levantado. Nós vivemos tempos de difusão da comunicação, então todo mundo hoje se acha influenciador, então todo mundo gosta de influenciar, né? Tem muitas vozes no mundo que dizem esse é o caminho, aquele é o caminho, mas a igreja fiel, ela vive aquilo que está escrito na palavra, né? Que Jesus, ele é o único mediador, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, quando a voz de muitas águas do Espírito Santo fala ao nosso coração, nós sabemos que é o Senhor falando, porque a voz dele é inconfundível. Não é igual às vozes do mundo, mas a voz dele é a voz que acalma o nosso coração, é a voz que nos traz consolo, é a voz que nos traz esperança, é a voz que um dia, né, resgatou a nossa vida, nos chamou. É a voz que nos chamou para essa presença do Senhor e que hoje ela tem conduzido a igreja. Por isso que a igreja, como fala no lema, né, ela escuta aquilo que o Espírito diz às igrejas. Não escuta, né, mas ouve o que o Espírito diz. Porque existe uma grande diferença. É uma coisa que o pastor Walter, em um dos nossos programas, ele falou. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Não é? Escutar, você escuta muita coisa, muitas vozes. Mas quando o teu ouvido está apurado para ouvir aquilo que o Espírito fala com voz de muitas águas, você ouve só aquilo. Tudo que está em volta desaparece. É por isso que nós temos que ouvir todos os dias o Senhor falar. E é por isso que o Senhor fala diariamente nos nossos cultos, o Senhor fala diariamente nas faculdades de vocês. Quando vocês estão estudando, o Senhor está do lado de vocês. E é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? O nosso dia tem que ser todo dia com os nossos ouvidos abertos. O maná é diário. Isso, o maná é diário. E diferente, né? Pode fazer de uma maneira ou de outra. Pastor, sim. Tem até um texto, como você falou, né? Devemos ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. É um texto que diz, mostrando essa ação do Espírito Santo, apontando o caminho, onde o Espírito Santo diz, este é o caminho, andai nele. Andai nele. Então, todos os dias, o Espírito Santo tem falado ao coração do jovem e de toda a sua igreja. Justo. Este é o caminho, o Senhor Jesus é o caminho. Andai nele
porque é o Senhor Jesus a certeza da salvação. E na faculdade de vocês ouvem de tudo, né? Verdade. Tudo, Sim. tudo. Mas vocês sabem, aliás, vocês escutam de tudo, mas vocês só ouvem a voz do Senhor. Amém. Isso é Glória a muito Deus. importante para vocês. Podemos andar um pouquinho? Amém. Amém. Segunda pergunta, onde está o aspecto de juízo nessa relação profética de Jesus com a sua igreja? Nós temos a Isa Giovana, de Caicó, Rio Grande do Norte, e tem a Alissa, de Águas Lindas, Goiás. Vamos assistir os vídeos e depois nós voltamos. Nós podemos encontrar esse aspecto no verso 15, quando diz: "E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha." O latão ou o cobre polido nos fala da justiça, do juízo. O Senhor Jesus, durante a sua passagem pelo mundo, ele foi provado na fornalha, nas lutas, mas venceu a morte a ressuscitar. Ele pisou a cabeça da serpente, ou seja, venceu a condenação do pecado. E ele tem pressa para exercer a sua justiça, para arrebatar a sua igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 15, diz assim: "Os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas." Bom, os pés semelhantes a latão reluzentes, pés que apressam pelo juízo. Latão reluzente, ou cobre polido, fala de justiça. Pés que pisam a cabeça da serpente, vencendo a condenação do pecado. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí os vídeos da Isa e da Alícia. Vamos conversar agora, né, Estevão? Amém. O que você tem a nos ajudar? Como foi respondido nos vídeos, onde ali os irmãos falaram muito bem a respeito de que o aspecto de juízo nessa relação profética do Senhor Jesus com a sua igreja está descrito no verso 15, onde diz: "E os seus pés semelhantes a latão reluzente", mostrando ali que Jesus ele se apressa para exercer o juízo e mostrando também da sua justiça. Um texto que eu separei, na realidade foram dois textos. O primeiro em Isaías capítulo 53, no final do verso 5, onde diz: "Pelas suas pisaduras nós fomos sarados", ou seja, pelas pisaduras do nosso Senhor. Quando o Senhor Jesus veio à terra, ele veio para trazer o perdão para as nossas vidas. E ele também no verso 11, a respeito da justiça, o exercício ali do juízo que o Senhor Jesus tem, onde diz na palavra: "Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si." Então o Senhor Jesus, ele nos justificou, porque ali na cruz do Calvário, a condenação do pecado que estava sobre o homem, o Senhor Jesus, ele tomou sobre si, venceu a morte ressuscitando no terceiro dia, e agora essa condenação não tem mais poder sobre as nossas vidas. Sim. Porque nós temos o Senhor Jesus, nosso juiz, o nosso advogado diante do Pai. E o outro texto se encontra ali em João, no capítulo 10, o verso 17 e 18, onde diz: "Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai." Então, o Senhor Jesus é quem tem o poder para conceder ao homem o direito à vida eterna, como também no grande e terrível dia. Grande para a sua igreja fiel, porque naquele grande dia, à volta do Senhor Jesus, nós subiremos com Ele para a eternidade, e Ele vai nos conceder o direito da vida eterna na sua presença. E terrível dia para aqueles que ficarem, porque um juízo será ali sentenciado sobre suas vidas. A morte eterna, onde ali eles não terão como nós desfrutar da vida eterna com Deus. Amém. Mas alguém? É interessante que, ultimamente, né, trazendo agora para a nossa realidade, nunca se falou tanto sobre justiça do homem. E nós podemos ver que a justiça do homem ela é falha. A justiça do homem ela é falha, ela é trôpega, ela é claudicante, mas a justiça de Deus ela é perfeita.
Amém. Porque o Senhor Jesus, ele julga com a verdade. E a verdade, ela liberta. A verdade, ela traz paz. Porque e a palavra fala, né, que somente ele é digno de receber toda a honra, todo louvor, digno de abrir o livro. E ele é o único digno que traz sobre si as condições de ser o nosso justo juiz. Então, diferente, fazendo um contraponto com algo humano, que é falho, que é sujeito a erros, o Senhor Jesus, ele não falha, o Senhor Jesus, ele não muda. Amém. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será até a eternidade. Amém. Mais alguém? Corroborando com o que Felipe acabou de dizer, as características do latão, né? O latão, ele não se enferruja, e isso se dá justamente porque ele não sofre ações externas, né? Ações externas, isso mesmo. Assim também é a justiça do Senhor. Ela não muda, a justiça do Senhor ela não falha, a justiça do Senhor ela permanece verdadeira e reta continuamente. Então é necessário, nesse último momento onde estamos nos preparando para o grande dia, estarmos cada vez mais depositando a nossa esperança e a nossa confiança na justiça do Senhor, que não falha e nunca falhou e nunca há de falhar. Amém. Alguma coisa, Isaac? Amém. Não? Amém? Amém. Então, para a terceira pergunta, lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, faça a relação profética entre cada uma das cartas escritas às igrejas da Ásia com cada operação do Espírito Santo, conforme Isaías, capítulo 11, verso 2. Nós temos resposta de Carla Liane e Alisson Correia, de Porto Velho. Vamos assistir, depois vamos voltar a conversar. Deus revelou o plano profético para a igreja ainda no Velho Testamento. Para responder à terceira questão, farei uma inter-relação dos textos de Isaías, de Mateus e Apocalipse, relacionando aqui as parábolas dos 7 reinos, que conferem a cada uma das 7 igrejas, e os 7 Espíritos de Deus que repousaram em cada uma dessas igrejas. A primeira carta, que fora direcionada à igreja de Éfeso e que trata da parábola do semeador, aqui repousa o Espírito do Senhor. Na segunda carta, que fora direcionada à igreja de Esmirna e que trata da parábola do trigo e do joio, aqui repousa o Espírito de sabedoria. Na terceira carta, que fora direcionada à igreja de Pérgamo e que trata da parábola do grão de mostarda, aqui repousa o espírito de inteligência. Na quarta carta, que fora direcionada à igreja de Tiatira e que trata da parábola do fermento, aqui repousa o espírito de conselho. Na quinta carta, que fora direcionada à igreja de Sardes e que trata da parábola do tesouro escondido, aqui repousa o espírito de fortaleza. Na sexta carta, que trata da parábola da pérola de grande valor e que fora direcionada à igreja de Filadélfia, aqui repousa o espírito de conhecimento. Na sétima carta, que fora direcionada à igreja de Laodiceia e que trata da parábola da rede lançada ao mar, aqui repousa o Espírito do Senhor. A paz do Senhor a todos. Comparando as cartas que estão em Apocalipse e as ênfases da operação do Espírito Santo que está em Isaías 11:2, nós podemos fazer a seguinte correlação. Éfeso fala da operação do Espírito do Senhor e a relação profética é a Igreja Apostólica. Em Esmirna, nós temos a Igreja dos Mártires, que é a relação profética. E nesse período havia uma operação do Espírito de sabedoria. Em Pérgamo, a relação profética da Igreja Imperial, e o Senhor operava com o Espírito de inteligência ou discernimento. Em Tiatira, fala da Igreja Medieval, em que havia a operação do Espírito do Conselho. Em Sardes, que é o período da reforma religiosa do século XVI, havia o Espírito de fortaleza. Tanto é que é composto um louvor, né? Castelo forte é o nosso Deus. Filadélfia fala da Igreja do Avivamento Espiritual que seguiu a reforma.
e ali havia o espírito de revelação ou conhecimento de Deus. Laodiceia, que é a igreja do tempo do fim, fala que há uma operação profética do espírito de temor do Senhor. Amém, irmãos? A paz, Senhor. Bem, nós vimos aí a resposta da Carla e do Alisson, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre cada igreja, tá? Eu vou perguntar a vocês sobre Éfeso, tá? O espírito atuante lá é o espírito do Senhor e o significado quer dizer desejável, é a parábola do semeador. Quem vai falar um pouquinho sobre isso? Eu posso falar. A igreja ali de Éfeso, ela foi um momento interessante ali da história da igreja, porque foi o momento em que a doutrina estava sendo consolidada. Sim. Então, um momento ali de muitas dificuldades, muitas situações se levantando, né? Mas foi um momento muito importante porque com a consolidação da doutrina, como a própria palavra fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? A doutrina, ela é a base da igreja. Uma igreja sem doutrina, ela não subsiste. Então, mas nesse momento, o Senhor estava ali com aquela igreja. Em todos os momentos, o Senhor estava com a sua igreja. Interessante que fala da necessidade de reavivar o amor e aquele amor, primeiro amor que a gente fala, né? E fala aqui no versículo: lembra, porém, de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Né? Então, aqui essa palavra, essa carta a essa igreja fala, né, que nós temos que estar com o nosso amor, com o nosso primeiro amor, ou com o nosso amor à obra do Senhor, sempre avivados. E para isso, nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque, conforme foi falado, o Espírito Santo, ele retira a frieza do nosso coração, retira a frieza da nossa vida, né? Ele tira toda a frieza para que a obra no nosso coração, a obra na nossa vida, a obra do Espírito Santo, esteja a todos os dias avivados. Para que a obra não se esfrie, para que o nosso amor pelo Senhor não se esfrie. Então, por isso, é interessante nessa carta essa ação de manter avivada a obra no nosso coração. É o Espírito do Senhor agindo todos os dias, todos não é os isso? dias. Amém. Bom, então, sobre Esmirna, não é? O espírito atuante é a sabedoria e o significado é mirra. Quem vai falar? Amém, pastor. Na segunda carta ali, Sim, dirigida à igreja de Esmirna, como o pastor mencionou, o espírito de sabedoria era o espírito atuante naquela igreja. E ali no verso 10 do capítulo 2 de Apocalipse diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. sim. E ali, essa igreja ela foi perseguida, mas o Espírito Santo é o que fortalece a igreja. Então, mesmo ela sendo perseguida, ela tinha ali a presença do Espírito Santo para fortalecer a sua vida, mas também a igreja ali tinha o espírito de sabedoria para que ela pudesse discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. E a fidelidade, quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor, com a sua fidelidade, ele pode até não nos dar certeza de prosperidade material, Sim. mas sim a garantia da coroa da vida. Amém. E um outro texto que eu separei é o que está em Colossenses, no capítulo 1, o verso 9 e 10, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, a operação do Espírito de sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que vem da eternidade, ela nos faz andar de maneira digna diante do nosso Senhor. Ela nos faz agradar ao Senhor em todas as coisas. Porque com sabedoria nós podemos
discernir aquilo que agrada, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que vai ser bênção para as nossas vidas e aquilo que vai trazer algum prejuízo espiritual. Então, com a sabedoria do Senhor, nós temos a garantia de que possamos estar numa posição agradável ao Senhor. Sim. E a certeza de que naquele dia, o dia do arrebatamento, quando o Senhor vier nos buscar, nós estamos com uma vida em santificação, uma vida ali preparada para ouvir o chamado do Senhor. Claro. É lembrar também, né, que Esmirna, ela faz uma relação com a parábola do joio e o trigo. Não é isso? Então é uma coisa muito importante a gente saber, não é, quem é que está do nosso lado, se é joio, se é trigo, tá? Vamos lá então. Pérgamo, né, o espírito de inteligência e o significado é exaltação, e a parábola relacionada aí é do grão de mostarda. Quem vai falar? Amém, pastor. Sim. Pérgamo, a gente consegue verificar, né, o espírito de inteligência. O Espírito Santo realmente, verdadeiramente, é aquele que nos mostra e nos alerta a verdade, separando de certa forma não, completamente, aquilo que são as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, as idolatrias que por vezes nós vemos em determinados lugares que estão presentes na igreja infiel. Então é necessário nessa última hora, mais uma vez, como já falamos, estarmos atentos à voz do Espírito Santo, para que esse Espírito cada vez mais seja algo presente em nossas vidas, mostrando a verdade e nos dando um discernimento daquilo que são as doutrinas verdadeiras, as doutrinas que estão presentes na igreja fiel e aquelas que fazem parte da igreja infiel. Amém. Mais alguém? Não? Podemos seguir em frente? Amém. Então vamos a outra igreja. Tiatira. O espírito atuante lá é o conselho, o significado é cheiro suave, e nós temos uma parábola que é do fermento, né? Quem vai falar um pouquinho? Posso falar, pastor? Sim, por favor, filho. A igreja de Tiatira, ela tem um aspecto interessante, porque a própria palavra fala: conheço as tuas obras, o teu amor, o serviço, a tua fé, e as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Sim. Então era uma igreja, né, que ela, na parte de obras, fazer, né, as obras, no sentido mais material, ela é uma igreja que não tinha, né, nada a se dizer contra ela nesse sentido. Mas quando nós vemos aqui o decorrer dessa carta, nós podemos ver que mesmo com as obras, mesmo executando boas obras, fazendo muitas obras, o coração dela não estava próximo do Senhor. Uhum. Então nós vemos aqui que a nossa salvação, ela não é pelas obras. A nossa salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, assim, é pela graça, mediante a fé, através do nosso único mediador, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Então, eu, com a minha capacidade, com o meu conhecimento, com alguma coisa que eu possa achar que eu possa fazer ou possa ter, eu não consigo alcançar a salvação. Salvação é somente por Jesus. Né? É a graça que nos alcançou e que hoje nos está nos definindo o que é, como já foi falado aqui, a perseverar na doutrina, estar atento ao que o Espírito Santo fala, aquilo que o Espírito Santo diz, porque se nós podemos glorificar o Senhor, é que o Espírito Santo ele se relaciona com a sua igreja. Amém. Ele não ficou no passado, não ficou perdido, mas ele hoje está vivo. Aleluia. E ele reina soberanamente no meio da sua igreja. Glória a Deus. E ele se relaciona conosco e ele aponta o caminho. Ele nos tirou do pecado, ele nos mostra hoje onde nós estamos, mas principalmente ele nos aponta para onde nós estamos indo, que é a eternidade. Amém. Mais alguém? Amém. Não? Amém. Vamos para outra então? Agora é Tiatira, não é isso? Não, Tiatira, Sardes. Sardes é o espírito de fortaleza, o significado é canto de alegria e a parábola do tesouro escondido. Quem vai falar? Pode ser eu. Então, bom. Interessante que a parábola ela é em Mateus 13:44, que diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo.
Interessante, pastor, que nós possamos ter esse tesouro escondido em nossas vidas, né? Amém. Como um dia foi nos dado esse tesouro que é a salvação, e nós devemos esconder isso em nossos corações, a palavra do Senhor. Interessante que diz lá, se eu não me engano, em Apocalipse, que diz que guarde a tua coroa para que ninguém venha pegar. Interessante é isso, porque o Senhor ele nos deu e nós devemos guardar para o grande dia, para o dia em que um dia o Senhor virá e nós vamos nos alegrar, porque nós guardamos a palavra do Senhor em nossos corações, gravamos a salvação e o sangue em nossas vidas, para que um dia, quando ele voltar, nós possamos ter esse encontro. Teremos alegria. E esse grande tesouro escondido foi a reforma, não é? Sim. Onde Lutero foi lá e fez aquela grande reforma, onde nós hoje podemos receber a bênção de poder ler a palavra. Com certeza. Vamos então à outra carta? Bem, a nossa próxima carta é Filadélfia. O espírito atuante é conhecimento, o significado amor fraternal e a grande parábola aí da pérola. Vamos ver quem é que vai falar. Qual de vocês? Eu posso falar? Sim, pode então. É uma carta a carta à Igreja de Filadélfia, é uma carta interessante, né? Uma das partes aqui desse texto fala: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a importância de nós estarmos atentos, de nós estarmos vigilantes, para que nós não venhamos a perder a nossa bênção. Porque hoje o mundo, ele nos oferece, tenta nos oferecer distrações, tenta nos oferecer conceitos, tenta nos oferecer um evangelho distorcido, mas aquele que tem o Espírito Santo no seu coração, ele consegue discernir. Sim. Ele consegue discernir se é do Senhor, se não é do Senhor, como o Lucas falou. E esse é o nosso objetivo, né? Nós não venhamos perder a nossa salvação, a nossa coroa, a nossa herança, para que nós possamos estar um dia com o Senhor na eternidade. É perseverar até o fim, né? Todos os dias, né? Conforme foi falado aqui. A leitura da palavra diária, né, que nos alimenta, é estar na casa do Senhor todos os dias, usar dos recursos da graça todo dia, porque todos os dias, né, o adversário ele tenta tirar a bênção do servo do Senhor, mas aquele que perseverar até o fim, ele receberá o galardão que é a eternidade. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então vamos lá, Laodiceia. O espírito atuante é de temor, o significado quer dizer direito do povo. E nós temos aí a parábola da rede. Quem quer falar um pouquinho? Gostaria de dizer, pastor. Sim. Eu queria começar a falar sobre a parábola da rede que está lá em Mateus 13, 47, que diz: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Interessante, pastor, que isso se assemelha muito àquele louvor, vinde após mim. E há um trecho do louvor que fala: os peixes são homens e sem rumo e sem vida, né? Interessante que a igreja, nós como servos do Senhor, nós somos os pescadores, nós estamos lançando a rede, nós estamos lançando o link das EBDs, o link dos cultos da noite e nos Evangelhos Sem Fronteiras também, no trabalho que nós temos entregado o convite para que as pessoas venham receber a palavra do Senhor. Interessante que a igreja de Laodiceia, eu vejo, pastor, que é uma igreja em que ela tem se colocado numa posição de ajudar aqueles que estão sem rumo e sem vida nesse mundo. Interessante que lá em Apocalipse diz, na carta de Laodiceia, diz assim no versículo 15: melhor seria que você fosse frio ou quente. Interessante, pastor, que aqui não estamos falando de uma igreja que é fria ou de uma igreja que é muito fervorosa. Nós estamos dizendo aqui de uma igreja que tem as águas frias, né? Que é a água que nos alimenta, que dá para nós bebermos, para saciar a sede, uma igreja que possa saciar a sede, entregar Jesus
para aquelas pessoas para saciar, e também há uma igreja que é quente, uma igreja em que ela pode fazer os alimentos, ela pode ali cozinhar os alimentos para nós também ali saciarmos a nossa fome, e assim é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é aquela em que dá a palavra para saciar, que é o pão da vida, dá o sangue, que é o vinho, dá a água, que é o Espírito Santo, para saciar a sede. E nós, como uma igreja hoje, a igreja do Senhor, nós temos o objetivo de não só pregar o Evangelho eterno, falar sobre a volta de Jesus, falar o Maranata, mas também ali entregar o sangue de Jesus, entregar o pão, que é o corpo, né? E entregar ali a água, que é o Espírito Santo. E quando João descreve, como você falou, você não é frio nem quente, é porque é uma coisa sem decisão, né? Exatamente. Nós temos que ter uma decisão hoje. Para onde nós vamos? Qual é a sua posição hoje? É crer no Senhor ou não crer no Senhor? Para onde que você vai hoje? Nós estamos vivendo esses dias, né? Ouvindo muita coisa, falando muita coisa, mas o Senhor está todos os dias nos dirigindo. Amém. O Espírito Santo falando em profecia, falando conosco todas as horas, é na consulta à palavra, é no clamor, é no jejum. Nós estamos cada vez mais firmes na palavra do Senhor. Interessante aqui. Sim. Interessante, pastor, que o servo do Senhor, ele não deve se abalar com as coisas desse mundo. Com certeza. Porque nós temos que ter a certeza de que um dia Jesus vai voltar. Glória a Deus. E nós vamos estar na eternidade Com juntamente certeza. com Ele. Com certeza. Interessante que no versículo 17, fala assim: rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. E é aquilo que nós vemos hoje em muitos lugares, em que se tem tudo, se tem estrutura, se tem riqueza, se tem... Quando você olha assim, não, realmente tem tudo, mas não tem ação do Espírito Santo. Então, como que você tem tudo ali material, se você não tiver a ação do Espírito Santo ali, quem que vai apontar a profecia? Aonde está o mistério? Aonde está a profecia ali naquela igreja? Então, assim, e continua, não sabes que é um desgraçado, não tem a graça, né? Miserável, pobre, porque os valores dessa igreja não são os valores espirituais. Então, é uma igreja pobre. Ela não tem os valores espirituais. Tem valores terrenos que a traça, ela corrói. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego, por quê? E não vê, não tem revelação, não sabe, não consegue identificar o momento profético que ele vive. Então vive preso numa história, vive preso em outras coisas, mas não consegue por quê? Não tem a visão, é cego, e nu porque não tem as vestes de salvação. Porque converter não é você convencer. O converter fala de uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, uma mudança de história. Então, hoje o que se vê muitas pessoas dentro de um dito cristianismo que não alcançaram uma experiência de salvação. Sim. Estão numa igreja ou num local que está com uma estrutura muito boa, que está com tudo aparentemente muito bom, só que falta o principal. Que é o Senhor. Que é o Senhor. Que é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo na vida, na conversão e apontando para onde que essa igreja está indo. Pastor, se me permite, tem um texto em Colossenses também, no verso 26. A partir do verso 26, vai dizer: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E até em paralelo ao que os irmãos falaram, ali o Jorge Felipe mencionou que muitas igrejas materialmente são ricas, templos grandes, enfim, mas a maior riqueza é o Senhor Jesus, como diz Cristo em vós, esperança da glória. Então nós glorificamos ao Senhor porque o Espírito Santo, ele tem falado aos nossos corações, e aí retornando novamente ao lema, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo, ele tem falado para nossas vidas que a maior riqueza que o homem pode ter, o maior tesouro, o maior bem,
é o Senhor Jesus. Porque no Senhor Jesus está todas as bênçãos. No Senhor Jesus está todos os valores espirituais. Amém. Como o Jorge Felipe falou. Uma igreja infiel que perdeu os valores espirituais, mas a fiel não. Ela tem todos esses valores no Senhor Jesus e está desfrutando disso. Desfrutando da sua paz, desfrutando da comunhão, desfrutando ali da sua graça e misericórdia sobre sua vida. E aí, só terminando aqui minha contribuição, no verso 20 do capítulo 3 em Apocalipse, na carta direcionada à Laodiceia, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Então, o Espírito Santo, ele está batendo a porta do coração do homem. Basta o homem ter a ação de abrir e deixar ele entrar e revelar esse mistério que é o Senhor Jesus, nossa maior riqueza. Interessante que o apóstolo Paulo até fala isso em uma das suas cartas, que ele descreve lá todo o seu conhecimento, daquilo que ele era, só que ele fala, eu reputo isso como nada. Porque isso não importa frente àquilo que é a nossa maior riqueza, que é o Senhor Glória Jesus. a Deus. Glória a Deus. E se tinha uma pessoa que poderia se orgulhar, doutor, conhecia a lei, era Paulo. E Paulo ele fala, isso aqui para mim não é nada, frente àquilo que é a verdadeira riqueza, que é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, nossa vida. Eu estava me lembrando daquela parábola do rico, em que ele manda destruir todos os seus silos, né? Destrói, reconstrói. Ele vai na beira e olha assim e fala assim, alma, regala-te, né? E o Senhor fala, louco, hoje eu te pedirei a tua alma para onde irás. Tem muita gente assim, né? Olhando para o dia de hoje, para a riqueza mundana, e esquece nossa grande glória, que é na hora que o Senhor nos chamar, glória iremos para a eternidade. Amém? Amém? Pergunta número 4. Lendo as 7 parábolas de Mateus, no capítulo 13, identifique em cada uma delas a estrutura da igreja fiel e da igreja infiel. Nós temos aí a resposta da Ana Luísa Moura, de Barra Mansa. São os mesmos itens, né? As parábolas do semeador, do trigo, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, parábola e da rede. Nós vamos ver a resposta dela e depois voltamos. Amém? Amém. A primeira parábola é a do semeador, que se encontra em Mateus 13, 1 a 8. A igreja fiel é a semente, que cai numa boa terra e gera frutos. Já a igreja infiel fala da terra dura, da pouca terra e dos espinhos. A terra dura, ela fala da semente que cai, mas ela fica na superfície, ela não alcança a profundidade. E os espinhos, eles sufocam e matam o evangelho. Na parábola do trigo e do joio, que se encontra em Mateus 13, 24 a 30, a igreja fiel é o trigo e a igreja infiel é o joio. Ambos crescem juntos, mas na hora da ceifa, uns serão colhidos e os outros serão lançados à fornalha. Na parábola do grão de mostarda, que se encontra em Mateus 13, 31 a 32, a igreja fiel tipifica o grão de mostarda e a infiel uma grande árvore. Na parábola do fermento, a igreja fiel são essas 3 medidas de farinhas, que tipificam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já a igreja infiel é uma medida de fermento, que ela cresce, ela fica bonita, de aparências. Já na parábola do tesouro escondido, a igreja fiel é o tesouro escondido e a igreja infiel fala do campo do interesse religioso. Já na parábola da pérola, que se encontra em Mateus 13, 45 a 46, a igreja fiel fala da pérola de grande valor. Já a igreja infiel das outras pérolas sem valores. E na última parábola, a parábola da rede, Mateus 13, 47 e 48, a igreja fiel fala do peixe bom e a igreja infiel do peixe ruim. A paz do Senhor Jesus. Nós assistimos à resposta da Ana Luísa, de Barra Mansa, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma das parábolas, tá? Vamos lá? Amém. Nesse aspecto, nessa pergunta número 4, nós podemos certamente identificar a igreja fiel da igreja infiel. Na primeira parábola, fala a respeito da igreja infiel, a parábola do semeador, se caracteriza justamente
pela igreja fiel ser aquela onde é aquela que tem a boa terra, aquela onde gera frutos. E esses frutos são justamente voltados para a salvação de vidas. Sim. O mundo fala dos solos, não é isso mesmo? Então, cada pessoa tem um coração e cabe a essas pessoas reconhecerem e aceitarem esse evangelho em seus corações. Existem pessoas, características da igreja infiel, terra dura, espinhos. Os espinhos, de certa forma, sufocam a planta, não deixam ela, de certa forma, crescer, não deixam ela aflorar, não deixam ela dar os frutos necessários ali, as flores. A pouca terra fala a respeito da profundidade. Muitas pessoas não têm a profundidade necessária para deixar essa semente crescer em seus corações. Sim. Diante das lutas, diante das aflições, tem pouca profundidade e não conseguem, de certa forma, continuar a perseverar na caminhada. A próxima parábola é a parábola do joio e do trigo. O trigo cresce juntamente com o joio, mas o Senhor Jesus já nos alerta, desde já, que haverá separação no final dos tempos, de todas as coisas. Geralmente, o joio é uma espécie de erva daninha, cresce ali, idêntico, dificultando às vezes até mesmo para ser separado, dificultando até mesmo pela visão de conseguirmos identificar e distinguir o que é o joio e do que é o trigo. Mas o Senhor Jesus nos alerta que na última hora será retirada o joio. E esse joio, que não traz a santificação para a igreja, é o momento cada vez mais de estarmos vigilantes a essas ciladas, a essas coisas que aparentemente fomentam no nosso coração coisas boas, mas que na verdade, se pararmos para analisar, acabam destoando da igreja fiel e trazendo malefícios para a nossa caminhada. Sim. O grão de mostarda fala a respeito da nossa fé. É muito importante estarmos certamente fundamentados a nossa esperança nessa fé. Não olharmos para a aparência, mas deixarmos justamente a igreja fiel caracterizando o grão de mostarda. Não importa o tamanho. Se a nossa fé estiver no nosso Salvador, certamente teremos condições de alcançarmos coisas grandiosas na presença do Senhor. Amém. 3 medidas de farinha. A igreja fiel caracteriza por essas 3 medidas de farinha. A parábola do fermento. Justamente o fermento traz aquilo que é de fora. Certas vezes podemos verificar coisas que não são relativamente da igreja fiel, que tem entrado no meio de muitas igrejas, caracterizando a igreja infiel, caracterizando o fermento. Antigamente, no Êxodo, no período da Páscoa, o fermento era retirado das casas, para que não houvesse contaminação ali nos pães. E é justamente neste momento que nós estamos vivendo. O momento onde não podemos nos deixar contaminar com as coisas de fora. Não deixar a aparência, por vezes, crescer, fomentar ali, mas verdadeiramente olharmos com os olhos de santificação e vermos as purezas nas coisas do Senhor. Posteriormente, fala a respeito da parábola do tesouro escondido. Tesouro escondido fala a respeito justamente de valorizar a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós temos um tesouro em nossas mãos, que é a palavra do Senhor Jesus. Podemos olhar, abrir a palavra do Senhor e encontrar as respostas para nossas vidas, seja as nossas vidas profissionais, nossas vidas espirituais, as nossas vidas sentimentais. A palavra do Senhor contém a resposta de tudo aquilo que nós necessitamos. Então é necessário cada vez mais valorizarmos esse tesouro, coisa que muitos no mundo não têm oportunidade e às vezes mesmo rejeitam a valorização da palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. A parábola da pérola. Jesus é a pérola de grande valor em nossas vidas. Verdadeiramente, Jesus é aquele que tem sido o foco principal nas nossas vidas. Não as demais pérolas, mas verdadeiramente nós encontramos uma pérola. E essa pérola nos dá a salvação, que é o maior presente, a maior alegria que nós poderíamos encontrar. Verdadeiramente é necessário valorizarmos esta pérola todos os dias. E para finalizar, a parábola da rede. Fala a respeito justamente dos peixes bons, que fala ali da igreja fiel e da igreja infiel. É necessário nessa última hora também estarmos cada vez mais em santificação e distinguirmos o que é bom e o que é ruim. O que pode entrar nesta hora para a igreja fiel e aquilo que permanece de fora, aquilo que não acrescenta e de certa forma traz dano à caminhada. Amém. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só fazer uma colocação aqui interessante sobre a parábola do fermento, que hoje em dia nós vemos o homem tentando interferir
né, naquilo que é o projeto, né? E quando nós vemos essa parábola, nós podemos ver que tinha um pastor até que falava isso, ele falava muito isso, ele falava que a nossa oração tem que ser o que eu tenho que fazer para não atrapalhar o Espírito Santo. Porque eu não preciso adicionar nada de mim naquilo que o Espírito Santo vai fazer. O que eu tenho que fazer é não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Por quê? É o pregador que tem que aparecer? É a pessoa que tem que aparecer? É A ou B? Não. O que nós somos? Nós somos uma voz. Uma voz que clama no deserto. Amém. Somente voz. Glória a Deus. Não importa quem seja A, pregador B, filosofia A, filosofia B. O que importa para nossas vidas é falar aquilo que o Espírito Santo tem falado na sua igreja. Glória a Deus. Porque nós temos Aleluia. ouvido. Não é mesmo, pastor? Ouvido aquilo que o Espírito Santo tem dito à sua igreja. Sempre nós vamos bater na mesma tecla, né? Exatamente. Do nosso tema de Uma benção. Ouça. Isso. Pastor, posso Claro. deixar uma mensagem para os jovens? Queria dizer que a parábola da pérola de grande valor, a você jovem, que às vezes tem se sentido sozinho, às vezes tem se sentido sem valor, o Senhor diz que você tem um grande valor para Ele. Você também é uma pérola de grande valor. Glória a Jesus. Assim como as crianças, os intermediários também têm seus valores na eternidade, têm seus valores no céu, você, jovem, você também tem a sua importância. A importância de entregar a sua palavra, de entregar a palavra do Senhor, de fazer um convite ao Evangelho, de fazer um convite para os cultos, mas você tem uma pérola de grande valor. Você é uma pérola de grande valor. É a palavra que o João Batista falava, né? Arrependa-te porque é chegado o reino de Deus. Amém. Amém. Então o reino de Deus ele está sendo revelado às nossas vidas e o Senhor vai voltar. Amém. Tudo já está preparado. Glória a Deus. As bodas já estão prontas, né? Já estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Ainda há tempo, mas essa porta um dia ela vai se fechar. Sim. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso fazer alguma adaptação, depois eu vejo, depois eu vou para a igreja, né? Mas que palavra o Senhor fala? Venha como estás. Quem faz a mudança, quem transforma o homem é o Espírito Santo, não é a nossa vida. A gente não tem que tentar se mudar para tentar se adequar, não, venha como estás, né? Arrepende-te. É quando o Senhor falava, né? Vai e não peques mais. Por quê? Há uma mudança. E é o Espírito Santo que faz essa obra porque o Senhor Jesus vai voltar. Amém. O Senhor muda o interior e nós podemos mudar o exterior. Né? Sim, exatamente. Pastor, até corroborando com o que os irmãos falaram, esse convite que foi feito aos jovens que estão nos assistindo e que ainda não aceitaram o Senhor, para se renderem e aceitarem o Senhor. Porque sabemos que é na presença do Senhor que a nossa vida ela será completa. Amém. Glória a Deus. E tem um texto ali em Ezequiel, porque ali o Jorge Filipe falou sobre a ação que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, de transformar o nosso coração. Em Ezequiel 36, 26, ele identifica ali a semente que cai em boa terra, ou seja, aquele coração que recebe de bom grado a palavra do Senhor. E qual que é a ação do Espírito Santo? Aí no verso 26 do capítulo 36 de Ezequiel vai dizer: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então é essa ação do Espírito Santo. Então você jovem, aceite ao Senhor, porque o Espírito Santo ele tem te chamado para ser participante de uma obra que tem valor, de uma obra que é especial, de uma obra que é bênção para as nossas vidas. É o nosso tesouro. É o nosso tesouro. Amém. Então, ainda há tempo daqueles que não se arrependeram, se arrependam. E aí o Espírito Santo vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne, para que assim possa receber a palavra do Senhor. Coração novo, né? Só ajustando aí as respostas, ele pede para identificar na cada parábola a igreja fiel e a igreja infiel. Então vamos voltar. A igreja infiel na primeira parábola é a semente, a igreja fiel é a semente. Amém. A igreja infiel é a terra dura, pouca terra, espinhos, não é? A segunda parábola do trigo e do joio, o trigo fala da igreja fiel
e o joio da igreja infiel. Amém. Alguém falou sobre a diferença, né? É muito fácil você olhar e você não vai ver nada. Qual é a diferença entre... Mas se você botar na mão, você vai ver que o joio ele não tem semente e o trigo tem alguma coisa, né? Grão de mostarda, a igreja fiel, e a árvore frondosa, que cresce muito, né? E ali aninha os passarinhos, é a igreja infiel. O fermento, né? As 3 medidas de farinha é a igreja fiel, não é? E a medida de fermento é a igreja infiel. O tesouro escondido, a igreja fiel. O campo do interesse religioso, a igreja infiel. A pérola de grande valor, a igreja fiel. A pérola sem valor, a igreja infiel. Da rede, né? O bom peixe, a igreja fiel, e o peixe ruim, a igreja infiel. Amém? Amém. Nós vamos aproveitar agora esse tempinho, vamos glorificar o Senhor com o hino das crianças, nós vamos entrar no bloco que é as perguntas das crianças, intermediárias e adolescentes, e agora também dos nossos irmãos que têm acessibilidade. Amém? Vamos cantar o hino? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. O hino cantado, maravilha, as crianças têm cantado. Eu não canso de falar, toda vez que uma criança canta um louvor, há uma operação de maravilha. Glória a Jesus. Bem, pergunta das crianças é lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5. Faça uma comparação com o que está escrito em João, 1 João capítulo 1, verso 7. Nós temos uma criança chamada Milena, um intermediário Heitor, uma outra criança chamada Elisa e a nossa eterna companheira aqui, a Wagner, lá de Porto Seguro. Vamos assistir os vídeos e voltamos para fazer um comentário. O sangue de Jesus nos lava e purifica os nossos pecados. A paz, Senhor Jesus. A Igreja Fiel está ligada ao Pai através do sangue do Filho que nos purifica de todo o pecado. A paz do Senhor Jesus. Elisa, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5, faça uma comparação com 1 João capítulo 1, verso 7. Quando nós clamamos para poder que no sangue do Senhor Jesus, nosso coração fica limpo e nós temos o perdão e temos comunhão com Deus e com os irmãos. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A paz do Senhor Jesus. Jesus é o testemunho vivo, a luz que nos guia para a eternidade. Com seu sangue, pagou o preço por nossos pecados. Amém? E isso nos confirma em Romanos
6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem, o comentário que eu queria fazer com vocês é o seguinte: a alegria de você ver uma criança querer gravar uma resposta, uma criança querer fazer o seu vídeo e mandar para a gente, não é? Eu lembro sempre das irmãs que ajudam as professoras. Eu falei sobre a Agna, né? Uma menina pequena, uma intermediária que está num projeto que é o Semente Preciosa, está sempre orando ao Senhor. Amém? Amém. Vamos à pergunta número 6, que é a pergunta dos nossos amigos que são de acessibilidade. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5, quem é aquele que nos ama e com o seu sangue nos lavou do nosso pecado? Nós temos o Paulo Manso de Jabotão, nós temos a Gabriel Pezinti de João Neiva, do Espírito Santo, e nós temos o Felipe Alves de Maceió. Vamos assistir os vídeos e depois eu vou fazer um comentário sobre eles. Amém. Respondendo à sexta pergunta da Escola Bíblica Dominical para o grupo de acessibilidade, que diz: quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados? A resposta é Jesus, Yeshua, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor. Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Por isso seu nome é Jesus, que significa salvação. Ele é nosso Senhor, Salvador, Remidor, Redentor e Justificador de nossas vidas. Através dele é que o projeto de Deus, que fez para o homem por causa do pecado e da desobediência, ele fez um projeto para o homem desde a eternidade e que foi cumprido quando o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário e morreu por nós. Ele veio como homem não para julgar, mas para salvar as nossas vidas, como está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor incondicional do Senhor prevaleceu sobre o pecado, sobre o mal. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vida, venceu a morte. É essa a contribuição que eu tenho. A paz do Senhor Jesus. Amém. Gabriel, quem é aquele que nos ama e que nos lavou dos nossos pecados? Quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados, Felipe? Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Eu queria chamar a atenção de vocês. O Paulo Manso é um senhor cego que faz questão de toda semana dar a contribuição dele. Ele tem sempre um sorriso largo, né? Ele está sempre sorrindo, glorificando ao Senhor. Não impede nada dele glorificar o Senhor, né? É a acessibilidade, é aquilo que o pastor Bísio fala, que é o acolhimento às pessoas com deficiência. Isso é muito bom para a gente, é para isso que existe um grupo específico de acessibilidade. Amém? Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa. Alguns avisos necessários. Gravem seus vídeos. Né, Isaac? Eu tenho te cobrado sempre. Com certeza. Gravem seus vídeos, mandem para nós, para nós possamos ouvir a sua participação. Se inscreva no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram, tá? E também nós temos o Instagram de Pedro do Rio, tá? Nos ajude lá. Jovem, adote um membro da sua igreja e faça a inscrição dele, né? Vê lá aquele senhorzinho que ainda não sabe mexer no celular. Hoje nós temos analfabetos digitais, né? São as pessoas que não sabem mexer, ajuda eles, estão sempre aí nos ajudando. Nos siga na rede social, dê o seu like no programa de hoje, que é muito importante para a gente, em que o YouTube vai fornecer àqueles que procurarem o nosso programa. Nosso culto às 19 horas e às 20 horas, no nosso canal no YouTube tem uma palavra para todos os nossos convidados. Lembrando que nós temos feito evangelização em cima do WhatsApp. Compartilhem o culto de hoje à noite.
passa para os seus amigos. Nós estamos fazendo uma campanha de pelo menos 20 pessoas no YouTube, né? Isaac, pega aquela tua lista lá de contato que tem lá de 4, 5 mil, manda para 20 só, tá, Felipe? Amém? Amém, pastor. Irmãos, a paz do Senhor. Não esqueça de dar seu like no nosso programa de hoje e compartilhar. A paz do Senhor Jesus.